A nossa viagem começa pelos países africanos de língua portuguesa. Vamos conhecer suas literaturas e seus autores e a maravilhosa língua portuguesa pelo mundo. O embarque começa daqui, do Centro de Cultura Negra do Maranhão. Partiu! E para conversar sobre literaturas africanas em língua portuguesa, recebemos a professora titular do curso de letras da UFMA, Márcia Moni. Professora, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. E a gente queria começar perguntando para a senhora como surgiu o seu interesse para estudar as literaturas africanas em língua portuguesa. Bom, meu interesse surgiu em função de que no curso de letras nós temos uma disciplina optativa chamada Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. E, infelizmente, ainda é optativa, não é obrigatória. Será daqui mais ou menos uns 2 anos. Né? Então, como uma disciplina super importante no curso de letras, e não há ninguém, até agora, com formação específica, eu tenho uma formação paralela, que é literatura portuguesa. Estou uma estudiosa de literatura africana, e uma interessada também por essa área. Então, eu assumi a disciplina, e daí em diante tenho estudado muito literatura africana de língua portuguesa, né? Para que eu possa, na verdade, aprimorar meus conhecimentos. Professora, nos últimos anos, as editoras brasileiras parecem que redescobriram os escritores africanos, né? E alguns deles receberam bastante destaque, né? Como Mia Couto, Pepe Tela. E que a gente pode falar um pouco sobre o Mia Couto, por exemplo? Sim. Bom, Mia Couto é uma sumidade hoje em literatura africana de língua portuguesa. Incrivelmente, ele é branco, né? E muitos dizem, ele não é africano. Não, ele é africano. Ele nasceu em Moçambique. Mas ele, assim, ele teve uma repercussão muito grande em função também de ser convidado para conferências, de se disponibilizar para ser um escritor, para difundir a literatura moçambicana. Então, assim, Mia Couto hoje é uma sumidade. Ganhou o prêmio Camões, né, recentemente. Então, assim, a sua obra atinge várias classes, digamos assim, da literatura de língua portuguesa. Não só, por exemplo, Portugal e Brasil, mas também a África de língua portuguesa. Então, diz assim, vamos pensar a África, a sua cultura, a sua tradição, difundindo-a para o mundo, principalmente o mundo ocidental. Então, não há como não ler hoje Mia Couto, não há como não ler a sua obra, que é magnânima, né? Em todos os sentidos. E o que caracteriza a literatura dele, né? Como a senhora falou, que é lida não só aqui no Brasil, mas em Portugal e em outros países. Então, o que eu acho peculiar em Mia Couto é que ele faz questão de trazer algo que seria, entre aspas, sobrenatural, uma ideia de um fantástico, que na verdade não é uma ideia de um realismo animista, como se fala em África, para um universo literário até então desconhecido. Né? Então ele traz, por exemplo, Em Terra Sonâmbula, que eu considero sua obra-prima. Né? É um romance que se passa durante a Guerra Civil em Moçambique. Né? Então ele traz um personagem que sobrevive à Guerra Civil, é uma criança, né? E juntamente com um senhor de idade, né, que vão tentar transpor essa guerra que dizimou milhares e milhares de pessoas em Moçambique para pensar um novo país. Né? Então lá na frente esse personagem vai ser redescoberto por um outro também que contracena com ele na história. Então assim, são histórias que nós brasileiros não conhecemos bem. Não conhecemos a história da África, né? Não conhecemos a história de Moçambique, o que foi a Guerra Civil, o que foi a Guerra de Independência de Portugal. O que foi isso? Então são obras que retratam principalmente a questão identitária, né, de Moçambique, no caso de Mia Couto. E o Pepe Tela também é outro nome muito recorrente aqui no Brasil quando se fala de literaturas africanas. Com certeza. Pepe Tela foi militante. Né? Ele lutou na Guerra Civil contra Portugal. É um escritor vivo. Né? Ele tem assim uma trajetória interessante, Pepe Tela. Como ele é mais velho, produziu há muito tempo já obras, antes até de Mia Couto, né? Isso em relação a Angola. Então, por exemplo, Luege, O Nascimento de Império, que publicou em 1990, tem, digamos assim, uma peculiaridade, que é discutir questões identitárias, as tradições de Angola. E A Gloriosa Família, de 97, também é esse mesmo perfil. Já em 2009, para publicar o Planalto da Estepe, com um cunho mais universal. Então, ele vai criar personagens que vão trazer
à baila questões ligadas ao amor, aos conflitos relacionados com a família, ao racismo, ao exílio. Não são só temas voltados para a questão identitária, como no início da sua produção. Então, hoje em dia, assim, eu posso até pensar assim, hoje em dia a produção de Pipistrelli é muito mais universal, de cunho universal, e menos de cunho identitário. Porque diz assim, já nos afirmamos como país, né? Já sabem quem somos, já sabem para que viemos. Né? Então agora é o momento de discutir outras questões, como o mundo discute atualmente. E além do Miyakoto, do Pepe Tela, quais outros autores a gente pode pensar também na contemporaneidade, a questão da literatura africana? Com certeza. Bom, Ondjak é um escritor contemporâneo, deve ter máximo 35, 40 anos, vive agora no Rio de Janeiro, ele é angolano, e já ganhou o prêmio Camões, vários prêmios no mundo inteiro, e tem uma obra chamada Os Transparentes. Né? É um romance fantástico que tem toda uma retratação interessante sobre a Luanda contemporânea. Uma Luanda capitalista, né? Mergulhada num capitalismo selvagem, e são personagens que, na verdade, se defrontam com essa visão contemporânea do que é Angola hoje. Né? Ele é um deles. Um outro escritor muito bom é o Agualusa, José Eduardo Agualusa. Está na mídia, aparece muito aqui no Brasil, vem muito para São Paulo. Né? É um escritor muito reconhecido da literatura de Angola. Então, assim, e tem Paulino Tiziani, né? Que tem uma produção interessantíssima também nos países de língua portuguesa, que trata basicamente das questões ligadas à mulher. É mais uma questão do gênero, né? Mas ainda assim já uma grande repercussão na produção contemporânea. Brasil e África têm uma relação muito íntima, muito próxima. O próprio Miyakoto já afirmou, né, ter se inspirado no Guimarães Rosa. Uhum. Como é que é essa conversa de literatura para literatura entre Brasil e África? Sim, sim. Sobretudo os escritores de Cabo Verde, né, grandes poetas de Cabo Verde, dizem que eles se sentem mais brasileiros do que, na verdade, foram portugueses enquanto, né, colônia. Falam português europeu, mas ainda assim há resquícios, claro, da sua língua, né, natal. E diz assim, nós temos maior proximidade com o Brasil porque nós temos maior intimidade com a cultura brasileira. Né? Então, por exemplo, adoram o samba, adoram como nós pensamos a cultura, pensamos no nosso folclore. Então, é uma proximidade não só em termos literários, né? E também em termos folclóricos. Então, por isso a proximidade maior conosco. E Miyakoto viu em Guimarães Rosa um veio interessante de estudo, né? Que ele observou que pensar a literatura como Guimarães pensava nos seus sertões, nas suas veredas, né, nas suas relações com os sertanejos, traria bons frutos para a literatura de Moçambique. E é muito próximo mesmo. Há contos dele que são muito próximos de contos de Miyakoto, né, em termos de abordagem, do foco do personagem. Né? Não só, também Jorge Amado. Gostam muito de Jorge Amado. Diego do Agreste, Gabriela, se inspiram muito em Jorge Amado. Professora, apesar de todos falarem língua portuguesa, eles fazem usos diferentes da língua, né? Como é que é essa brincadeira, esse jogo com a língua nas obras desses autores? É interessante observar, por exemplo, Miyakoto começou inicialmente a sua publicação das obras no Brasil anexando um glossário. Né? Então nós líamos, por exemplo, Terra Sonâmbula e buscávamos no glossário a referência a alguma palavra que nós não conhecíamos na África. Aos poucos ele foi abolindo isso. Então, quem lê Miyakoto hoje já não tem mais glossário. Né? Se sente obrigado a buscar a língua que é falada em África, particularmente em Moçambique, que há vários dialetos. Né? O Luandino Vieira, que é um escritor famosíssimo em Angola, ele escreveu Luanda, um livro que é um marco na literatura contemporânea. Ele não colocou nenhum tipo de glossário. Há expressões imensas, frases inteiras que a gente não sabe o que significa. Mas dentro de um contexto do texto que a gente está lendo, a gente depreende. E diz, não tem que colocar nenhum tipo de referência, porque essa é a nossa língua. Mas você pode até me perguntar, mas assim, em relação com o português, né? Miyakoto diz assim, temos que pensar e escrever em língua portuguesa, mais escrever em língua portuguesa, porque é a nossa língua de origem, de formação, digamos, em termos de colônia. Não, claro, de uma língua de origem primeira, digamos assim. Por quê? Porque o mundo tem que nos ler. Se nós formos escrever nossos dialetos, quem são os nossos leitores? Nós mesmos. Né? Nós, enquanto moradores e habitantes do país. Nós vamos nos ler. O mundo precisa nos conhecer. Então, nós vamos ser obrigados a pensar em português e escrever em português. A
ainda que tragamos da própria obra elementos, expressões, frases que são da nossa língua. Então, é como se eles embutissem na produção literária, isso na poesia e também na prosa, expressões, palavras que são próprias da África. Fora a conjuntura toda, cultural, da tradição também. Professora, para finalizar, a senhora como leitora, que livro a senhora indicaria, né, dessa literatura africana em língua portuguesa? Então, evidentemente eu trabalho mais com a prosa, mas também há muita poesia bonita de se ler, né? Então, assim, em termos de prosa, eu indico Terra Sonâmbula. Eu acho que é um marco na literatura contemporânea de língua portuguesa, tá, em África, porque é uma obra que rompe com uma tradição anterior, né? E é o Mia Couto aí se revelando um grande escritor nesse momento. Daí para frente ele vai só ganhar asas, né? Então acho que Terra Sonâmbula é uma obra que merece ser lida pelos leitores do Brasil. Muito obrigada, professora. Eu agradeço.